Se nesse momento Deus pudesse olhar no fundo dos seus olhos e perguntar para você: você sabe perdoar como eu te perdoei? Qual seria a sua resposta para ele? Fala pessoal! É isso aí, tá começando mais um vídeo aqui do Vale Louvar. E nós temos um tema muito interessante de hoje, que é o perdão, algo que vem direto do Espírito Santo para o coração de todo mundo que o adora em espírito e em verdade. Vinícius, dá um recadinho rápido para a turma aí. Pessoal, não se esqueça, joinha, dedão pra cima. Por favor, também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho. Redes sociais estão todas aqui. Se você quiser jogar uma sugestão de algum vídeo, chama lá nas nossas redes sociais ou deixa aqui no comentário do YouTube, fechou? Tira suas dúvidas também, deixa lá fixado. Qualquer dúvida que você tirar é material para os nossos vídeos. Verdade. Pessoal, o tema de hoje ele está centralizado dentro de um texto um pouco longo, então a gente resolveu não fazer a leitura dele Vamos completa. minimizar. Mas eu quero que você tenha um tempo depois para meditar. Mateus, capítulo 18, do verso 23 ao 35. Você vai fazer a sua leitura e depois, Leia lá. se você quiser pausar aqui agora, nós vamos dar um pausa para você. Pausa lá e lê. Acho Foi? que a igreja Já entendeu o já. recado, leu Bora o lá. texto. Eu queria falar com a igreja diretamente, com você que não é crente, você que ainda não se sente parte da igreja, mas o capítulo de Mateus 18, verso 23 ao 35, fala a respeito de um senhor que tinha o seu servo que lhe devia uma quantidade de dinheiro absurda. O valor aqui, ele não é especificado, mas ele é dito como 10.000 talentos. 10.000 talentos era o talento, na verdade, ele era uma medida de moeda muito alta. O talento é algo que não se pode equiparar em dinheiro. E esse homem ele devia 10.000 talentos para o seu senhor, algo em torno de 350 quilos de ouro. O ouro daquela época já era, aliás, o ouro hoje é escasso. Imagina nessa época que Jesus relata essa passagem. O ouro tinha um valor infinitamente grande. E esse homem ele devia 350 quilos de ouro. Milhões de dinheiro. Milhões e milhões e milhões. A Bíblia fala que esse homem que tinha uma dívida com seu senhor, ele devia essa quantidade e foi perdoado pelo Senhor, porque o Senhor ele olhou e viu que, ainda que ele aprisionasse ele, a esposa, os filhos, queimasse todos os seus bens e vendesse tudo, não ia ter valor. Ia fazer diferença, né? Aquela propriedade que ele tinha, os filhos, a esposa, o valor que ele tinha como escravo, não ia ser suficiente para pagar a sua dívida. Então o Senhor ele age com muita misericórdia. A misericórdia daquele Senhor é de perdoar toda essa dívida. Depois que ele perdoa toda aquela dívida, ele sai da presença do seu senhor e a Bíblia fala que ele encontra com outro rapaz que também te devia 100 dinheiros. Vamos imaginar que fosse algo em torno 100 ali reais, né, Gu? 100 reais, vamos Vamos supor. supor aí. E a Bíblia fala que, então, ele começa a estrangular o É aquele rapaz, famoso sujo falando do mal lavado, né? ele tentando ali tirar o dinheiro dele. Infelizmente, ele não entendeu que há pouco tempo atrás, Ele tinha sido perdoado. de um valor Muito maior. muito maior. E aí o que acontece? Pessoas que estavam ali no seu meio Que tinha o falaram: mesmo patamar de vida. olha, você viu lá aquela pessoa que você perdoou? Ele estava lá cobrando e quer colocar um camarada que devia Na 100 dinheiros prisão. na prisão. Sendo que você perdoou ele O por que que o, muito mais. o que que o Senhor fez? Chamou ele. Chamou ele e falou assim: ó, vem na minha presença aqui. Eu te perdoei, por que que você não me perdoou? E aí, para resumir, abre lá, Vinícius, na Bíblia, no Mateus 18, do 34 ao 35, que vai ser o único tema que a gente vai ler aqui, ó. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que o pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial. Se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. É isso aí, pessoal. Muito forte esse tema. Ele balança, acho que todo mundo que tem a presença do Espírito Santo vê que esse perdão é o perdão que Jesus nos dá.
Jesus não dá o perdão e se a gente não perdoa quem é o nosso próximo, É. é como se Deus falasse pra gente: olha, se você não perder, você não pode ganhar. E é aquela coisa Se também. você consegue perder, você ganha comigo. Às vezes a discussão, a pessoa fala: eu não vou pedir perdão, eu não vou me dar por rebaixado. A pessoa não admite perder. Só que você tem que lembrar também que Jesus morreu naquela cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Você tá entendendo? As nossas ofensas. É, Então, você acha que Jesus foi fácil para ele perder? nunca, jamais. Perder é humilhação. Perder é liberar. Perder é falar assim, tudo bem, é seu. Perder é, às vezes, aquilo que você fez tá correto. Mas a outra parte entende que não, diga para ele, olha, me perdoe. Porque quando você libera uma palavra de perdão, se for genuína e se você entender De que todo o aquela coração. pessoa que te ofendeu, ele ainda tem problemas, ele não alcançou a maturidade que você está tendo naquele momento, só que um perdão genuíno. Se você conseguir tirar do seu coração, eu estou correto, mas eu vou pedir perdão não para humilhá-lo, eu vou pedir perdão para que ele alcance O perdão o também. perdão também. Eu estou perdoando por mim e por ele. Você E é assim um o Pai também. bem-aventurado E assim também o Pai vos perdoará, né? Ou de seja, todo o seu pecado. Ó, eu quero que você entenda, irmão. Abra a Bíblia lá, Vinícius, por gentileza. Lucas, capítulo 18, do verso 10 ao 14. Presta atenção nesse tema que é importante para a igreja. Lucas 18, do 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes a semana e dou dízimos com tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É exatamente isso. É muito forte esse entendimento. Às vezes as pessoas querem olhar para esse publicano e falar assim: coitado, esse publicano era muito pecador, porque a Bíblia fala que quando ele chega no templo, ele nem olha, ele já entra com a cabeça abaixada. As pessoas querem dizer que esse publicano era muito pecador. Eu tenho um entendimento diferente. Eu entendo que esse publicano, ele Humilde. era muito cheio do Espírito Santo. Tinha humildade também, né? Ele tinha humildade e ele estava cheio do Espírito Santo. Porque só quando você tem o Espírito Santo, você consegue falar assim: nossa, eu pequei. E você abaixa a sua cabeça. Verdade. Só quando você tem muito a presença do Espírito Santo, você não consegue levantar a cabeça na porta de uma igreja. Você não consegue orar. Você entra dentro da igreja quando você está em pecado e você se sentiu mal. Se arrepende. Você não consegue prestar seu culto a Deus. Você não se sente digno de louvar a Deus. Você se sente envergonhado da presença do Espírito Santo. E a Bíblia fala que esse homem chegou dessa maneira. Ele chegou ali como se estivesse numa situação que vergonha de Deus. E ele não abre mão de dizer para Deus: eu sou Pecador. falho, eu sou pecador. Me perdoa. Ele não abriu mão de dizer isso para Deus. Já o fariseu, Muito pelo contrário, extremamente pelo contrário, totalmente snob, querendo demonstrar que ele era perfeito para Deus, né? ele disse para Deus: graças a ti que eu não sou como esse homem.
Porque eu isso, eu aquilo, eu outro, eu jejuo, eu dizimo, eu oro, eu prego, eu faço, eu aconteço. Se eu não estiver, as coisas não vão. E a Bíblia fala, Jesus diz, quem que desceu justificado? O que se humilhou. Quem que desceu perdoado diante de Deus? O que pediu perdão. É quem pede. Então, você vê a importância. Esse senhor, dos 350 quilos de ouro que foram perdoados, ele perdoou esse moço. Mas o moço que recebeu Não o perdão não perdoou. Aí o que acontece? No final da história, esse senhor manda chamar ele. Nós estamos falando aqui o primeiro perdão De é Mateus. Jesus, de Mateus 18. Jesus perdoa a igreja. Olha lá. Jesus, quando eu falo igreja, não estou dizendo templo, estou dizendo você. Você é igreja. Jesus perdoou. Só que como você não perdoou o seu irmão que é semelhante a você, Deus ele não te chama perdoa. você de novo e fala assim: olha aqui, ó. Diante da minha justiça, eu não posso te perdoar. Porque você não perdoou o seu irmão. É. Você não perdoou quem está do seu lado. E aí o que a Bíblia fala? Então ele lança. Você já tinha recebido perdão. Você não perdoa seu irmão. Você volta diante desse juiz. E ele diz para você: o meu perdão não é suficiente para te alcançar. Porque você não liberou perdão quando eu dei a oportunidade para você. Você já pensou você não ir para o céu porque você não perdoou seu irmão? É mais ou menos por aí. Eu queria também trazer uma outra palavra que está em Marcos, capítulo 11, verso 25. É uma palavra a respeito também de perdão. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Você vê como que esse texto ele é rico. Marcos, capítulo 11, o verso 25, diz que se você estiver orando para Deus, para pedir perdão para Ele, mas você tem alguma coisa que não foi liberado de perdão, Tem que liberar. você tem que liberar primeiro para Deus ouvir a sua oração. Às vezes você não recebeu de Deus porque você reteu o perdão. E por um Deslize ali. deslize da sua alma, você não consegue fazer. Deus só precisa dar um empurrãozinho em você e você precisa aceitar esse empurrão de Deus, que esse vídeo está chegando no seu coração hoje, para você falar assim: me perdoe, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Depois que você perdoar, Deus ouve sua oração. Bem, é verdade. Outro tema que também é interessante fala a respeito do perdão. Esse eu vou fazer a leitura. Diz assim em Mateus capítulo 18, verso 21. Abre lá para mim, Vinícius. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas 70. até 70 vezes 7. Aleluia. Você vê o que acontece aqui? Jesus diz que não importa o que aconteça, perdoe. 70 vezes 7. Se naquele dia o seu irmão que for genuinamente te pedir perdão, perdoe. Não tem como você pedir 70 vezes 7, faz o cálculo aí, dá quantas? 490. 490 vezes, você vai pedir 490 vezes no dia? É impossível, mas Mesmo se fizer, mesmo se você fizer, perdoe perdoe. mais do que 490. É isso aí. Não é você ter ódio da pessoa. Não é isso. Eu sinto ódio. Não, eu não sinto ódio. Ódio não. Mas é você ser indiferente com aquela pessoa que tá ali. Vai tratar ela diferente, não? Ah, eu não vou conviver com essa pessoa. Não é que você não vai conviver. Ah, não, eu só não quero estar perto dele. É a mesma coisa. Dá na mesma. Dá na mesma. Dá na mesma. Eu não suporto. Não, eu suporto ali. Para mim, o tempo cura essa ferida. O tempo É não cura indiferente. nada. É. O tempo não cura nada. Se você for ver aqui, ó, José, ele foi jogado num calabouço. Ele foi pego pelos seus irmãos que ele tanto amava, foi colocado dentro de um poço, foi vendido como escravo para os egípcios. Lá no Egito, quantos anos José ficou com aquele perdão retido no seu coração?
Ele saiu da casa do seu pai com 17 anos. Ele se tornou governador aos 30. Muito tempo, né? Meu Deus. Quando ele estava lá, a Bíblia fala que ele chorou Amargamente. amargamente quando ele revelou para os irmãos: sou eu, o filho que vocês tinham jogado lá na cova. Havia um perdão que ele queria tirar, e a Bíblia fala que Estava sendo os liberado. seus gritos de perdão, os seus gritos, quando ele liberou aquele sentimento, o palácio podia ouvir. Então ele chorou com amargura quando ele soube que os seus irmãos tinham se arrependido do que eles tinham feito. E que E seu ele, pai quando estava vivo, né? quando viu que os irmãos tinham se arrependido, quando ele viu a expressão no rosto dos irmãos que eles não iam deixar o outro irmão morrer, eles não iam deixar o outro, porque ele falou assim: ó, nós já fizemos isso uma vez, nós não podemos sair daqui sem deixar o meu irmão vir com a gente. Quando José entendeu que os irmãos tinham se arrependido do que eles tinham feito, José revela, e a Bíblia fala que ele chora, porque ele viu nos rostos daqueles homens que estavam ali que eles tinham se arrependido do pecado que eles tinham feito. É. Então, libere o perdão, não espere que o tempo cure. Faça hoje o seu voto de perdão. E se você tem alguma falha contra Deus, ó, estou falhando contra Deus, se perdoe contra Deus. Assuma alianças que Deus quer que você assuma. Assuma humilhe, né? alianças, não continue no erro. Se você continua no erro, falhando contra Deus, e você não consegue chegar na igreja e prestar um culto racional a Ele, então perdoe-se, porque é você que está se fazendo mal. É você. É você que está sofrendo. Você vai para a igreja e não consegue prestar um culto a Deus porque você escolheu fazer isso. Libere algo que tem dentro de você. Acerte a sua vida. Pare com a prostituição. Pare com o adultério. Pare com o engano. Pare com a mentira. Para de roubar. Para. Põe uma pedra em cima disso. Deus quer construir uma nova história na sua casa, uma nova história na sua vida, um novo tempo de vitória na sua história. Amém. É isso aí. Amém. Pessoal, para a gente concluir e terminar o nosso vídeo, abra lá, Vinícius, Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É isso aí. Então, se você tiver alguma queixa contra o outro, como Cristo te perdoou, perdoe você também. Amém. Temos então, esse é o dia de hoje. Meus irmãos, aqui para edificação da sua alma, eu quero deixar como recomendação um hino chamado Se Eu Me Humilhar, do Disco Prize, beleza? É isso aí. Voltando também ao início, não se esqueça, joinha, curta aí lá embaixo aqui, ó. Não se esqueça de se inscrever também, ativa o sininho lá em cima ali, ó. Redes sociais. E é isso aí. Um grande abraço e vale louvar. Vale louvar.